Ó, é lá no Gmail que vocês vão. O computador tá muito lerdo, tá difícil. Tá vendo? Ó, aqui no Google. Aqui vai aparecer a barrinha do Gmail. Ou aqui, ó, tá vendo? Ó, o Gmail aqui. Ó, aqui também. Tá? Vocês podem clicar aqui. Clicando aqui, ele vai abrir para o Gmail de vocês. Como o meu já está aberto, ele abriu de novo. Aí eu não vou sair não, tá bom? Mas é só vir, ele abre a barra da opção, você entra no e-mail e vai entrar aqui. Aí vocês vão vir aqui, ó, tá vendo? O Google Apples. Tá? São os vários programas que tem no Google. No de vocês, no Gmail de vocês também vai ter. Para documento, chat. O Meet a gente conversar ao mesmo tempo junto. Tá? Como se fosse para fazer uma videoaula, uma conversa online ao mesmo tempo. Nós conversando ao mesmo tempo. Então a gente vai estar se vendo, ouvindo ao mesmo tempo. Dá para a gente marcar um dia para a gente utilizar o Meet. Tá? Esse aqui, ó, é o Google Sala de Aula, tá vendo? Ó, é o quadrinho com a lousa aqui, ó. Esse é o Google Sala de Aula. Vocês vão clicar no Google Sala de Aula. Ele vai abrir. Aqui, ó, são as turmas que eu tenho, tá? No caso de vocês, vai aparecer as disciplinas, tá? Vai aparecer as matérias que vocês têm. Português, matemática, história, ciência, geografia. Vão ser essas matérias que vocês vão abrir. Eu vou aqui, ó, lá no de vocês, no sexto ano, tá? Abrir, eu vou vir aqui, ó, em atividades, tá vendo? Ó? Atividades. Aí tem a última atividade que eu postei que foi ontem, que foi o exercício, tá? Que eu postei para vocês. Aí eu postei um trecho, né, da história em quadrinhos, tá? E um trecho e o desenho também, o episódio, que é o episódio 14, que é referente a esse trecho aqui dessa história, a Estrela Misteriosa, tá? Só que aqui é em forma de quadrinhos, tá? E aqui em forma de desenhos. Lembrando que o Tintim ele surgiu primeiro através da história em quadrinhos. A maioria dos desenhos é isso. Primeiro ele surge na história em quadrinhos e depois ele vai para o desenho, aí vai para a televisão, para o cinema, tá? É sempre assim que funciona, tá? Vamos lá, cliquei na atividade, tá do lado esquerdo ali a atividade, ela vai aparecer aqui. Agora eu fiz num formato diferente, tá? Eu fiz no formato Word, tá? Eu fiz uma atividade que vocês tinham que copiar, fazer a resposta no caderno e mandar a foto. Uma outra que vocês mandavam, né? Que é o link, que foi. E essa terceira aqui, ó, tá? Então nós temos a história, ó. O Tintim ele foi criado por Hergé, tá? O cartunista belga. Tá? Ele nasceu em 1907 e faleceu em 1983. Tá? Então, em 1929, George Remy Hergé, mais conhecido como Hergé, criou duas famosas personagens de histórias em quadrinhos, Tintim e seu inseparável cachorrinho, o Milou. Então, eles são protagonistas da história, são os personagens principais. Tintim é uma espécie de repórter detetive que, sempre em busca da justiça, se envolve em aventuras extraordinárias. O trecho a seguir faz parte de uma história em quadrinhos intitulada A Estrela Misteriosa. Nela, Tintim fica intrigado com o crescimento rápido de uma estrela. É uma história longa que ocupa um livro de mais de 60 páginas. Aí vocês viram no desenho, né, que o desenho deu mais ou menos 30 minutos lá o desenho, né? Mas é bem legal, se vocês conseguirem achar na internet, eu vou ver se eu acho esse livro, tá? E passo para vocês, tá? Não prometo, vou ver ainda, tá? Se prometer, a gente tem que cumprir. Então, o título da história é A Estrela Maravilhosa. Aí tem o diálogo do Tintim e o cachorro, tá? É lógico que o Tintim não ouve o que o cachorro fala, né? Aqui na história é bem explícito isso.
tá bom? O cachorro late. Aqui eles transformaram o uau-uau do cachorro através da fala, tá bom? Que linda noite. Mas que calor. Parece que estamos em pleno verão. Uma estrela cadente, rápido, Miru, faça um pedido. Em vez de fazer um pedido, você devia olhar por onde onda. Lá está a ursa maior. Falando dessa estrela aqui, se eu não me engano, a ursa maior. Uma dessas estrelas aqui. Eu acho que é um conjunto de estrelas. E o Miru deu com a cara no poste e apareceu um monte de estrelinhas. O que significa essas estrelinhas aqui? O que elas representam? Tá? Elas representam as estrelas do céu? Ou elas representam a dor da batida? O que elas representam? Né? Ué, olha só, Milu, está vendo aquela estrela grande ali? Qual delas? Né? Qual delas? Ele não está nem prestando atenção aqui na estrela, né? Então essa daqui é a ursa maior, né? O desenho, né? E aqui é a estrela grande que ele está falando. E o Milu está falando das estrelas da cabeça, né? Que ele bateu e ficou zonzo. Incrível, a ursa maior está com uma estrela a mais. Que ursa é essa que você está falando? Uma estrela a mais da ursa maior? Não dá para acreditar. Sabe, Tintin, milhões e milhões de estrelas no céu. Uma a mais, uma a menos. Tá? Ó, lembra dos recursos da história em quadrinhos para indicar movimento, né? Ó, aqui as bolinhas aqui, ó, indicando que ele está suando, tá? Que é o suor, o calor. Ó, o movimento do rabo aqui com esses risquinhos. Aqui, ó, como se ele estivesse cambaleando. Tá? Faz tudo parte da história em quadrinhos. Fiquei intrigado. Assim que chegarmos em casa, vou telefonar para o observatório. Alô, é do observatório? É o seguinte, acabo de notar na ursa maior uma grande estrela muito brilhante. O senhor poderia me dizer? Pergunta para ele por que está fazendo tanto calor. Ó, você vê que o Tintin também está suando. Alô, como vocês estão estudando esse fenômeno? Alô, alô, alô. Ué, desligaram? Ó, o sinal de interrogação aqui, né? Mais uma figura de linguagem, mostrando que ele ficou com dúvida. Esquisito, por que será que desligaram assim de repente? Carambola, que calor, calorão, né? E ele também tá intrigado, ó. Será que estou ficando doido? A estrela está maior do que agorinha há pouco. Isso tudo está muito esquisito. Vou tirar essa história limpa. E já venha. Venha, Milu. Vamos ao observatório. Né? Então aqui ele saindo. Aqui nós temos um desenho. Tá? E aqui o final, né? Os 3 pontinhos entre aspas. Tá? Em colchetes aqui. E quer dizer o quê? Que a história continua. Ela não terminou ainda. Então para entender o texto. Leia o texto acima e responda as questões a seguir. Nos primeiros quadrinhos, podemos observar algumas características de Tintin e Milou. Descreva as duas personagens e as suas atitudes. O Tintin, como é que ele é? Aí vocês vão descrever as características físicas, tá? E as características psicológicas também, tá? O Tintin, o que você acha? Que ele é uma pessoa tranquila, sossegada, que é desatento? Ou ele é uma pessoa questionadora, uma pessoa atenta ao que está acontecendo em sua volta, uma pessoa que se mostra preocupado, intrigado com as coisas? Quais são as características de Tintin? E o Milou? É um cachorro esperto, atento, tá? Ou não? Qual é a cor do Milou? Qual é a cor do cachorro do Milou? Ele é um cachorro grande? Ele é um cachorro pequeno? Como que é esse cachorro? Ele é esperto? Tá? Quais são as características que o Miru tem? É isso que está pedindo aqui no exercício número 1. Tá? Então vocês vão aqui, ó, vão clicar e vão escrever a resposta de vocês. Tá? Acho que é até bem mais fácil. A questão número 2. Qual acontecimento desperta a atenção de Tintin e por quê? O que acontece que chama a atenção do Tintin ali? Tá? O que está acontecendo? Tá? E por que esse acontecimento chamou a atenção? É algo normal? É algo que faz parte do dia a dia? Ou é algo que inesperado que está acontecendo? Tá? Então vocês vão explicar o que é.
Leiam a historinha novamente, tá? Não esqueçam. A história pode ser dividida em 3 sequências de ações. Indica os espaços onde as ações se desenrolam. Tá? Então a história tem 3 momentos. Tá? Quais são esses 3 momentos e onde eles acontecem? E é isso que vocês vão fazer aqui, ó. Tá bom? Ó, aqui, ó, primeiro momento. Onde ele está? Tá? O que que acontece aqui nesse primeiro momento? Tá bom? Aí nós temos aqui o segundo momento. Tá? Esse aqui é o segundo momento. Onde está acontecendo esse momento aqui? Tá? E o que que acontece nesse momento? Tá? E nós vamos ter o terceiro momento, que é esse final aqui. Tá? O que que está acontecendo aqui, ou o que vai acontecer aqui, tá? Para onde que o Tintim está indo, tá? E que espaço é esse? Para onde que ele vai? Tá? É isso que vocês vão colocar aqui na questão 2. Qual acontecimento? Na questão 3. A história pode ser dividida em 3 sequências de ações. Indica os espaços onde as ações desenrolam, acontecem. Desenrolar é acontecer, se desenvolver. 4. Quando o Milu bate a cabeça no poste, ele faz um comentário. O que esse comentário indica? Tá? Indica o quê? Que ele prestou atenção no que o Tintim falou? Tá? Ou ele não prestou atenção? O que aconteceu aqui? Tá? Que comentário que ele faz? Vocês vão escrever o comentário que ele faz e o que esse comentário indica. A questão número 5. Na sequência de quadrinhos de Hergé, o autor utiliza recursos gráficos para expressar o que os personagens sentem. Cite 2 desses recursos empregados nos quadrinhos e explique o que eles representam. Então tem 2 recursos aí que ele utilizou. Tá? Um aconteceu quando o Bilu bateu a cabeça, tá? E o outro quando eles já estão lá na casa. Tá bom? Que recursos são esses que ele utiliza? Tá? Quais são os recursos? Tá bom? Quais são os recursos diferentes? Tá? Aí que vocês vão identificar que é fora da fala. Tá? Então cite esses 2 recursos empregados no quadrinho e explique o que eles representam, cada um deles. Tá? Recurso 1, o que é e o que representa. O recurso 2, o que é e o que ele representa. Tá? Então recursos gráficos são os desenhos, tá? A imagem. 6. No 7º quadrinho, aparecem 2 personagens andando na calçada em segundo plano. Como são essas personagens? Tá? São homens, são mulheres? Tá? Como são? São jovens? São adultos? São crianças? Como são essas pessoas que estão passando por aqui? Vamos lá. A história se passa à noite. Que relação pode ser feita entre o horário em que se passa a ação e o mistério apresentado na história? Tá? Eu sei que a história fosse à noite. Se fosse de dia, ele conseguiria enxergar as estrelas? Sim ou não? Tá? Aí vocês vão explicar por que tem essa relação aí com o mistério da história. Tá bom? O mistério da história ela tem que acontecer à noite, por quê? Tá? É isso que vocês vão explicar. Tá bom? 8. O que você imagina que estaria causando calor intenso? Tá? Antes de assistir o desenho lá, tá? Primeiro respondam as questões, depois vocês vão para o desenho. Mas eu acho que a maioria já deve ter assistido o desenho. Tá? Mas o que você imagina que estaria causando esse calor intenso? Os quadrinhos mostram situações próximas do cotidiano e também de um mundo imaginário. Em qual história você gostaria de ser personagem? E por quê? Tá? Aí aqui é a opinião de vocês. A história em quadrinhos, ela vai trabalhar tanto quanto um assunto que pode ser do nosso dia a dia, tá? Como um assunto imaginário, criado pela ficção, que nem X-Men, né? Os heróis da Marvel. São histórias que acontecem através do mundo imaginário, eles não são reais. Turma da Mônica, por exemplo, já é história que faz parte do nosso cotidiano, são histórias que acontecem no nosso dia a dia, o menino maluquinho, tá? São coisas que acontecem no nosso dia a dia, tá? Em qual história você gostaria de ser personagem? Na que trata sobre um dia cotidiano
ou sobre o mundo imaginário? E por quê? Tá? Aí vocês vão explicar o porquê. Aqui faltou um acento nesse E aqui, tá? O certo desse E tem que ter esse acento aqui, ó. O chapeuzinho, que é uma interrogativa aqui, o porquê na forma de pergunta. Se você criasse um herói para viver em sua cidade, em uma cidade como a sua, que características ele deveria ter? Tá? E aqui que vocês vão fazer também, vocês vão descrever como é que poderia ser esse herói de vocês. Se vocês tivessem um herói para viver, tá, na sua cidade, se você fosse criar um herói para viver na sua cidade, tá? Que característica ele deveria ser? Como que ele deveria ser? Alto, magro, branco, negro, bonito, feio, forte, esperto, inteligente, honesto, desonesto. Quais são as características que ele poderia ter? Que adjetivos você poderia utilizar para criar esse personagem? Tá bom? Essas aqui são as questões, então, tá? 10 questõezinhas simples, tá? Tô deixando o texto para vocês lerem e postei o desenho também, que eu achei legal. Quem tiver a história, não vê depois o que acontece, mas seria legal para ajudar a gente mais para frente. Tá bom? Boa aula, façam as lições com calma. Qualquer dúvida, me procurem, tá? E assim que possível, a gente vai estar respondendo e ajudando vocês. Tá bom? Não esqueçam, fiquem em casa, lavem as mãos com água e sabão direitinho e se cuidem. Até a próxima, hein?